Se você é um gestor de tráfego e está procurando uma vaga internacional, ou você talvez já está em uma vaga internacional, mas você está travado ali nos 1.500, 1.800 dólares por mês, até 2.000 dólares por mês, fica nesse vídeo que eu vou estar falando sobre o principal perfil que as agências, né, que pagam melhor atualmente estão evitando e o que talvez você pode estar fazendo que está te colocando nesse perfil, né, ou te enquadrando ali nesse tipo de gestor que não está conseguindo as melhores vagas atualmente. Se você não me conhece, meu nome é Thiago Moura, eu sou gestor de tráfego, moro no Brasil, atuo para uma agência internacional dos Estados Unidos atualmente, já trabalho no mercado internacional há alguns anos, e eu estou fazendo essa série de vídeos aqui, né, de gestor de tráfego na gringa, para ajudar você que tem vontade de internacionalizar a sua carreira, que talvez está frustrado com o mercado do Brasil por conta da pouca valorização, ou com o fato de querer ter uma urgência, uma agência própria, e está focado muito mais em vender e está sempre dependendo de, né, captação, passar a maior parte do tempo fazendo isso, ao invés de estar trabalhando realmente, né, como um estrategista e conseguindo valorizar na tua hora o teu serviço. Então, eu estou aqui para, né, trazer uma opção de carreira aí para quem tem interesse em saber mais sobre esse mercado internacional, como que ele funciona e como que você pode, né, eventualmente atingir salários de 5, 6, 7 mil dólares por mês e por aí vai. Então, vamos direto ao ponto. Qual que é o perfil que está sendo desvalorizado, que as agências têm evitado? E eu vou falar aqui qual é, mas eu também vou dar exemplos, né? Porque eu sei que muita gente vai falar sobre, eu já adiantando, né? Ah, você tem que ser estratégico, você não pode ser só operacional. Mas, cara, o que isso quer dizer? Eu já vi muitas pessoas falando sobre isso, mas raramente eu vejo alguém exemplificando e trazendo, né, um case real de como você pode estar fazendo isso diferente, né? E como que você pode estar agregando valor através de um pensamento mais estratégico. Então, a gente já pode começar por aí. Quando a gente fala de ser mais estratégico e ser menos operacional, significa que você tem que ser a pessoa responsável do ponto de vista, né, estratégico ali, técnico, de tudo que está acontecendo, que diz respeito à gestão de tráfego. Então, o que isso quer dizer? Todas as atualizações do Meta, do Google, né, que são, vamos ficar por aí, que são as principais plataformas, você precisa saber, você precisa ser a pessoa que vai atualizar a tua agência sobre isso, né? Você não vai ser a pessoa que vai só esperar e ouvir o que a agência tem para dizer. Então você tem que ser a pessoa que está por dentro e está sabendo mais disso do que qualquer outra pessoa. E um exemplo prático é o Andromeda, né? O update novo do Meta, novo, já tem quase um ano. E, cara, muita gente, a gente entrevista, né? Eu entrevisto, participo de entrevistas na agência na qual eu atuo. E vários gestores de tráfego, tanto, né, do Brasil quanto alguns americanos ou de outros países também que a gente entrevista, eles ainda não têm familiaridade com isso. Então, como que a pessoa pode ser a, né, referência técnica se ela não sabe, ela não tem conhecimento da maior atualização da plataforma, né, que é o Facebook, que é o Meta, que é a principal plataforma de anúncio para todos os clientes da minha agência, que é uma agência focada em e-commerce, agência na qual eu atuo. E também quase todos os nichos vão ser muito focados em meta. E a partir daí, por exemplo, a gente vai fazer entrevistas e os gestores vão falar muito sobre público de interesse que eu vou utilizar, ou segmentação extra precisa, ou qualquer coisa do tipo. E tudo isso vai 100% na contramão do que o próprio Meta sugere, né? Do que a própria plataforma recomenda que você faça. E por aí vai. Então, cara, se você não for a pessoa que vai, quando o entrevistador te perguntar, vai saber dizer isso na ponta da língua, se as tuas respostas em relação às suas estratégias, a como você gerencia uma conta, não estão alinhadas com as melhores práticas, você facilmente vai ser descartado porque é um gestor que parou no tempo, um gestor que não está realmente acompanhando as novas atualizações, o que está acontecendo e por aí vai. E outro ponto que é muito negligenciado é a falta de visão estratégica. Muitas vezes o gestor vai pegar uma conta nova, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai olhar na conta de anúncio, ele vai ver quais campanhas estão gerando ROAS mais alto, ROAS mais baixo, por aí vai, mas ele não vai entender como é que funciona esse negócio e como que isso provavelmente pode ser melhorado, né? Como o funil pode ser melhorado. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou te dar um exemplo. Você vai entrar numa conta, vai ver que está com ROAS baixo em várias campanhas e você vai ficar por isso mesmo, vai tentar só otimizar a conta. Cara, quando você entrar no site do cliente, talvez você vai ver que o produto ou o serviço que ele oferece tem um ticket muito alto. Ou seja, o tempo de tomada de decisão para compra daquele produto, né, para aquisição de um cliente,
ele vai ser longo, naturalmente, né? Ninguém conhece uma empresa, uma marca, um prestador de serviço hoje e vai fechar um serviço de 10 mil reais ou 10 mil dólares amanhã, ou no primeiro anúncio que a pessoa ver. Então, você tem que ter entendimento, né, desse contexto, você tem que saber explicar isso para o seu cliente, né, qual que é a janela de atribuição do Facebook. Então, talvez se a pessoa foi impactada várias vezes com anúncios no Facebook, e ela tomou a decisão depois de um mês, mas graças ao fato dela ter sido educada pelos anúncios que ela viu no Facebook, você não vai ver essa atribuição, mas assim, você tem que ter um entendimento do causa e efeito. Então, você tem que saber interpretar, olha, a gente começou a gastar 30% a mais no Facebook durante um mês e a partir daí a gente está vendo um aumento no faturamento. É claro, você tem que ser a pessoa que traz as hipóteses e tenta validar elas através de argumentos, através de dados, mas você não pode só estar sempre ali focado apenas nos dados que você está vendo no gerenciador. Então, olha, esse criativo está com o maior CTR, ou esse aqui está com o maior ROAS. É claro que o ROAS é uma métrica principal para vários negócios, mas ele não pode ser a única, ele não pode ser o que você vai seguir cegamente sem entender o contexto. Então, esse é um exemplo claro de perfil de gestor de tráfego estratégico, que é o que muita gente hoje em dia não faz. E, cara, não tem mais como correr assim. Se você for só executador, cada vez menos você vai ser considerado para vagas que pagam bem, pelo menos, né? Existem agências que vão te pagar, igual eu falei, 1.500, 1.800 dólares, 2.000 dólares, e você pode facilmente conseguir uma vaga lá. Mas se você quer cruzar a barreira ali dos 3, 5 mil dólares por mês, você precisa ter um conhecimento mais estratégico e um entendimento melhor, né? De como que a plataforma funciona e de como que você vai combinar o que você está vendo, né, da empresa, da oferta daquele cliente, com a estratégia que você vai rodar no Facebook, no Google e por aí vai. E aí um ponto muito relacionado a isso que eu já mencionei é você ser uma pessoa muito mais estratégica que vai gerar as hipóteses, né, você vai gerar os cenários, possíveis cenários, e isso vai abrir uma discussão ali com o teu cliente. Depende muito do nível de cliente, tá? Tem cliente que não tem, né, um conhecimento técnico, um conhecimento do mercado muito grande, então provavelmente você vai estar tendo essas discussões internamente na agência, junto com o teu time, com o líder do departamento ali de performance e por aí vai. Mas você precisa saber isso porque você precisa ser alguém que faz isso na realidade, porque se você só entrar numa reunião do time, ou durante a entrevista mesmo, você em algum momento você vai falar com alguma pessoa que, né, tem conhecimento técnico e ela vai te avaliar, e se você for a pessoa que dá a entender que vai só reportar os números, olha, a gente investiu 1.000 dólares e faturou 5 mil dólares, ruas de 5, CTR 1,2%, ou qualquer coisa do tipo. Cara, é exatamente o tipo de perfil que as agências hoje em dia não procuram, tá? Então, você tem que evitar ao máximo isso e você tem que mostrar, através, né, das suas respostas durante uma entrevista, por exemplo, que você tem um perfil analítico, você tem um perfil, né, de alguém que está por dentro das últimas atualizações das plataformas, de que pensa de forma estratégica, e aí eu te dei 2 exemplos, por exemplo. Nossa, tá, mas 2 exemplos não vai resolver minha vida, Thiago. O que eu faço agora? Cara, simplesmente pega esses 2 exemplos que eu te dei, por exemplo, joga no ChatGPT e começa a desenvolver a tua linha de raciocínio em relação a isso, sabe? Eu te dei um exemplo de, né, ticket médio, um exemplo de como você desenvolve, né, algumas hipóteses para você realmente discutir isso e eventualmente chegar a uma conclusão, mas que mostra que você é uma pessoa que tem uma capacidade analítica que vai além só dos numerozinhos que você está vendo na plataforma, né, no Facebook, mas você tem a capacidade de comparar o que você está vendo aqui com o que você está vendo lá no Shopify, por exemplo, caso seja um e-commerce, ou qualquer que seja o funil do cliente, né, vai ter uma plataforma que vai trazer os dados de quantidade de leads, né, quantidade de serviços que você, né, fechou, ou de leads qualificados que agendaram uma reunião com, né, com o teu cliente ou coisa do tipo. E a partir desse exemplo você consegue encontrar diversas formas de fazer isso e também é um exercício diário, né, uma prática. Quanto mais você faz isso, mais você vai se tornando capaz de fazer isso naturalmente conforme você, né, trabalha com os clientes da agência e por aí vai. Mas eu te garanto, porque, cara, eu conheço alguns, né, donos de agências, alguns entrevistadores, eu já trabalhei em agências diferentes, mas eu também já participei de várias outras entrevistas e eu recebo contatos de entrevistadores com muita frequência e, cara, eu posso te garantir que esse pode ser um divisor de águas para você, tá? Então,
É claro, tem tudo que eu já falo em outros vídeos em relação ao teu nível de inglês, em relação ao teu posicionamento, mas eu trago aqui, né, algumas peças soltas aqui em relação ao direcionamento. A gente tem a comunidade de gestor de tráfego na gringa, né, onde além do suporte diretamente comigo, né, através do grupo do WhatsApp que a gente tem, você também tem uma trilha de aprendizado com o que eu considero que, né, são os passos essenciais para você conseguir uma vaga e, né, deslanchar no mercado internacional. Mas hoje eu queria falar sobre esse erro grotesco, digamos assim, que eu vejo muitos gestores cometendo e que, se você evitar, você já vai ter uma vantagem competitiva ali no primeiro estágio da entrevista, né? Porque conseguir um contato de recrutador é muito fácil, muito fácil. Depois você conseguir realmente tá ali entre os 1.000 gestores de tráfego que foram contatados pelo recrutador para talvez entrar nos 10 ou 20 que vão participar de uma entrevista final ou no próximo passo do processo seletivo, é o que realmente é onde fica o maior gargalo, né? Onde você sai de 1.000 para 20, depois de 20, eventualmente 1 ou 2 ou 3 vão ser contratados. Mas essa é uma dica, né, que eu queria trazer hoje aqui que vai te ajudar a passar desse estágio com um pouco mais de facilidade. Beleza? Por hoje é só. Te vejo no próximo vídeo.